Boa noite, seja bem-vindo ao Combat Blogs, onde vamos debater o impacto do protesto da geração Arrasca e o novo PEC apresentado pelo Governo. Em estúdio tenho os combatentes Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada, o Tomás Vasques, do blog Hoje há Conquilhas, o Miguel Morgado, do Cachimbo de Magrite e o Nuno Ramos de Almeida, do 5 Dias. Vamos então começar pelo protesto da geração Arrasca e, desde logo, uso como mote uma frase de Ricardo Araújo Pereira, preferida este sábado no programa Torto e Direito: é o momento TV24. Alguma coisa de essencial, se o governo cair e fosse substituído por um governo PSD-CDS? A Constância sabe qual é o meu quadrante ideológico, não sabe? Sim. Sei, por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Exato. E eu acho que não. Eu acho que não de todo. Acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Basicamente, nós somos alternadamente governados pelo PSD da Santana Lapa e pelo PSD do Rato. Resta saber se a maioria dos portugueses pensam o mesmo. Assim, o que é certo é que milhares de pessoas foram hoje para as ruas de várias cidades manifestar o seu descontentamento. Eu começo pelo Nuno Ramos de Almeida. Nuno, estivemos há pouco a ver esta participação do Ricardo Araújo Pereira. De qualquer forma, foi um dia marcado por milhares de pessoas nas ruas. Que significado tem este protesto para ti? Eu acho que significa um grito de muita gente que não aceita a situação tal como está. É uma coisa que eu nunca vi gente tão diversificada na rua, portanto não é uma coisa que tenha um único sentido, tem uma diversidade de sentidos, mas significa que muita gente resolveu ir à rua dizer que esta situação dos PECs sucessivos, esta situação de um governo que não tem governo e que não tem rumo, está a levar para o país num beco sem saída e que não estão disponíveis para continuar calados e para continuar a ver as coisas sem reagir. Acho que é uma alteração muito significativa e é um momento de viragem do ponto de vista, no meu pensamento, do ponto de vista do estado de alma das pessoas. Se tem uma alternativa por trás, criará uma alternativa a isto, bom, tenho algumas dúvidas, e daí a frase do Ricardo Araújo Pereira, que nós temos vivido numa alternância sem alternativa entre a sede de Santana Lapa e a sede do Rato, com as mesmas políticas e com os portugueses convencidos, tal como jogam no Euromilhões, que enquanto o pau vai e vem, falcam as costas, não é? Enquanto mudamos de PS, PSD, pode ser que apanhemos algum que saiba fazer qualquer coisa. De qualquer forma, fica aí também essa dúvida sobre o impacto que esta manifestação vai ter. Eu hoje li um post do Rodrigo no 31 da Armada. O título do teu post era "Direito ao emprego em vez de direito ao trabalho", e uma frase muito à Twitter: os filhos da geração à larga foram hoje para a rua explicar que afinal não aprenderam nada. O que é que queres dizer com isto? Bom, deixa-me primeiro começar por corrigir o Nuno Ramos de Almeida e o Ricardo Araújo Pereira. Não é Santana à Lapa, é São Caetano à Lapa, homens. Mas não está o Santana por lá? É uma questão de rigor nos factos. Também é verdade. Agora Santana vai sair de lá. Diz que quer mudar, o que se não seria mau. Pois, é preocupante. Foram os filhos da geração à larga e não os filhos da Nós temos uma geração que viveu à larga durante 2 décadas. Estás a falar da administração do BES, não? Uma geração que viveu à larga e acima da sua capacidade durante quase 2 décadas. E esta geração à Arrasca, quando nós lemos aquele manifesto, ficamos sem esperança no país, porque em vez de estarem a pedir trabalho, pedem emprego. Em vez de estarem a pedir oportunidades, pedem condições no trabalho. E eu ouvia hoje uma frase de uma menina que dizia: bom, eu quero um contrato. Eu quero um contrato. Filipe, o mundo mudou, o país faliu, eu não sei se as pessoas já deram por isso, não é? Portanto, é um bocadinho difícil nós tentarmos conciliar os direitos adquiridos daquela geração que viveu à larga durante quase 20 anos com o futuro. E no futuro não vai haver emprego. Aquilo que pode haver, e existe, é trabalho. Se as pessoas não se convencem disso, especialmente esta geração que se gaba de ser a mais preparada de todas, bom, então aí é que o país não tem mesmo amanhã possível. Nós vamos regressar. Deixas-me só colocar uma questão. Queria colocar também uma dúvida. Deixa-me colocar uma questão que é assim. Eu acho que este país, nestes anos de caminho, houve de facto uma geração à larga, mas não são as pessoas que trabalham e que querem trabalhar e que querem ter uma participação no seu país e ganhar para sobreviver em sua vida. De facto, este país é um dos países mais desiguais da União Europeia. Nos últimos anos,
houve quem fosse rico ficou mais rico e quem fosse pobre ficou mais pobre. E é isto que tem que ser corrigido. E as pessoas têm direito a trabalho e têm direito a poder participar. Numa sociedade que não permite as pessoas trabalharem, não permite as pessoas terem emprego, é uma sociedade que está incorreta. Ó, Filipe, repara que o Nuno disse: vou colocar uma questão e conseguiu não fazer pergunta nenhuma. É retórica, pura, mas foi muito apreciada no Joga Carlos com as suas Almeida. armas. Exatamente. O Tomás também escreveu hoje um post no seu Hoje há Conquilhas, Geração Arrasca, que eu destaco aqui uma parte que dizes que foi uma manifestação diferente porque foi a primeira convocada pelo Facebook e foi uma das maiores manifestações desde o 1º de maio de 74 e por ter entrecruzado todas as gerações e todos os descontentamentos e por ter surgido também com alegria. Sentiste isso, a alegria das pessoas? Em primeiro lugar, queria só fazer uma... Espero que não tenha sido concedido ao Nuno o privilégio de dar resposta a cada um de nós. Não, claro que não. Senão, Mas vai ser difícil contê-lo. já vou à questão que me colocas, mas o Nuno deu uma perspectiva, enquadrou o que se passou na Avenida da Liberdade, ele fez-lhe um enquadramento quase que partidário. Não sei se as pessoas se mobilizaram pelos PECs. Eu pensei que tinham ido lá por contratos de trabalho, por problemas da juventude. Se já vamos nos PECs, aquilo foi uma manifestação do PC contra o governo, eu não notei. Mas pronto, passemos à frente. Não notei, sinceramente. Eu também não notei ter dito isso, mas tu vês sempre o PC acima das árvores. Não, o PC e o Bloco. Também estava o Bloco acima das árvores. Vamos centrar aqui. Vamos lá, também vi lá. Há ali três questões. Primeiro, eu sou de uma opinião próxima do Rodrigo. Esta geração teve um rebate, percebeu que as suas condições, há uma mudança na sociedade, sobretudo na Europa, e as suas condições de trabalho não vão ser iguais à geração dos seus pais. Perceberam isso? E caíram numa desilusão e querem protestar. E há que ter atenção a isto, não no sentido de lhe dizer agora vão ter contratos, vão ser efetivos definitivamente, não porque o mundo mudou, e sobretudo a Europa, mas é importante terem atenção que há aqui uma geração que está desenquadrada, porque eu vou dar um exemplo muito que conheço, é concreto, e há centenas. Pessoas, um casal sem instrução, com instrução mínima, tem um pequeno restaurante de bairro. E que dá-lhes dinheiro porque aparentam ter uma vida desafogada, um bom carro, vivem bem, mas quiseram que o filho fosse doutor. Não quiseram para o filho o destino de ficar no restaurante. O filho hoje tem 32 anos, é doutor e está desempregado. Ainda é capaz de ter que voltar para o restaurante. E depois diz que um doutor a servir à mesa ou outra coisa no género. É este desenquadramento. Os pais, há aqui uma geração que, porque teve que tomar iniciativa de encontrar os seus meios de subsistência e de trabalho através de variadíssimas iniciativas. Uns a trabalhar por conta de outra, outros a abrir restaurantes, pastelarias, etc, etc. Mas transmitiram aos filhos a ideia que tinham de ser doutores. E a democratização do ensino, a democratização e o acesso ao ensino superior vai dar o seguinte: vamos ser todos doutores. E depois tem que haver doutores no Pingo Doce, na Caixa do Pingo Doce, claro. Tem que haver doutores em serventes de pedreiro, claro. Estes doutores ou engenheiros, se a democratização do ensino leva a que sejamos todos, há profissões. Quem é que faz serralheiro mecânico? Tomás, eu queria alargar também a opinião... Não, agora só uma coisinha que é muito importante a manifestação. Isso eu não tenho dúvidas que foi muito importante a manifestação, mas foi uma grande caldeirada. Haviam lá pessoas que, por exemplo, participaram na manifestação pessoas que apoiam o Gaddafi e pessoas que apoiam os revoltosos. Pessoas que, em relação à Angola, estão com o José Eduardo dos Santos. Ainda bem que prenderam aqui os fulanos, mas há outras que não. De qualquer forma, há ali uma caldeirada. Foi um protesto diferente. Miguel, que leitura fazes deste protesto? E já agora, se concordas com as visões que agora eu acho que não concordo com nenhuma das visões que foi aqui apresentada. Ainda bem, mais uma. Ainda bem. Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, acho que o problema da democratização do ensino e do ensino superior em geral, do acesso ao ensino superior em geral, acho que é um falso problema. Sendo assim, todos os outros países teriam problemas muito mais graves do que nós,
porque, apesar de tudo, nós ainda temos uma população relativamente pouco escolarizada no ensino superior. O que provavelmente tem que mudar é esta cultura que os portugueses ainda têm herdada, talvez dos anos 60, anos 70, em que, de facto, havia destino direto no mercado de trabalho, pessoas que tiravam um curso superior especializados numa coisa qualquer. Isso, de facto, acabou noutros sítios, acabou aqui também, e se calhar isso é uma questão de adaptação cultural, que vai demorar algum tempo, mas é uma questão de adaptação cultural. Agora, a mim parece-me que há um ponto em que eu concordo com o Rodrigo, que há aqui qualquer coisa que não está exatamente bem de acordo com a minha leitura da situação do país. É que o problema não é a situação laboral, e na manifestação dá a ideia de que nós vivemos diante de um problema sobretudo laboral, e não é. O nosso problema é económico e institucional. Porquê é que estas pessoas se queixam e têm razões de queixo, mas a grande maioria delas? Porque a economia não cresce, esse é o problema económico. Porque é que não há empregos, porque é que as pessoas ganham pouco, porque é que as pessoas estão no desemprego, porque a economia não cresce, e não cresce há muitos anos. Esse é o principal problema da economia portuguesa, não cresce. Mas ao mesmo tempo nós temos um problema institucional, e isso reflete-se na opinião das pessoas. Isto é, o que estas pessoas experimentam, nomeadamente a geração mais nova, embora eu acho que isto não seja um problema geracional, o que estas pessoas experimentam é, de uma maneira mais ou menos inconsciente, mas é uma enorme iniquidade. Isto é, de um lado há uma grande parte da população portuguesa que vive nesta situação que se convencionou agora chamar de precariedade, mas do outro lado há uma parte da população portuguesa que vive entrincheirada numa situação muito protegida até por padrões europeus. E isso gera, e vai continuar a gerar, uma situação de iniquidade que desperta sempre um sentimento de injustiça qualquer. Isso tem de ser traduzido politicamente. E neste caso, esta manifestação foi muito difícil de encontrar essa tradução política. Quer dizer, o que nós vimos foi uma manifestação não é só de indiferença e de alienação, que era o diagnóstico tradicional relativamente, por exemplo, aos partidos políticos e às lideranças políticas. Nós assistimos, eu pelo menos vi as pessoas a serem entrevistadas na rua, a manifestarem um puro ressentimento contra o sistema de partidos, contra as lideranças políticas concretas e contra a grande maioria das instituições que compõem, mal ou bem, o nosso Estado democrático. Ou seja, nós assistimos hoje à manifestação de um sintoma, ou pelo menos à superfície de um sintoma que já estava a crescer na sociedade portuguesa, que é esta dilapidação total da autoridade das instituições que constitui o nosso Estado democrático desde 1964. Deixa-me só dizer só mais uma coisa. Uma das razões por que me parece que esta questão não é geracional e que leva as pessoas, de facto, a experimentarem uma situação de imensa frustração, e não vale a pena nós agora virmos com o argumento que esta geração vive melhor do que se vivia há 25 anos, porque, por esse raciocínio, quer dizer, hoje as pessoas vivem melhor do que no 24 de abril de 1974, mas no 24 de abril de 1974 vivia-se melhor do que no 27 de maio... 28. 26 de maio. No 27 de maio de 1926, e nessa altura vivia-se melhor do que, apesar de tudo, do que no 4 de outubro de 1910. O que me parece que é novo... O que me parece que é novo, e isso é dramático para uma sociedade democrática, seja Portugal, seja a França, seja a América, é que hoje há uma consciência que foi crescendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, julgo eu, mas que se agudizou nos últimos 2 anos, é de que os nossos filhos já não vão viver tão bem como nós vivemos, e os nossos netos vão viver ainda pior que os nossos filhos. Quer dizer, e isso tem reflexo até, do ponto de vista estatístico, a gente consegue mais ou menos traduzir isso, por exemplo, no congelamento da mobilidade social que a sociedade portuguesa neste momento experimenta. E isso é que me parece que é especialmente preocupante, não é para o destino deste governo, porque eu acho que isto foi uma manifestação contra o governo. Eu acho que isto foi uma manifestação contra o governo e foi uma manifestação contra o Primeiro-Ministro, não tenho qualquer dúvida. Sejam pessoas de direita ou de esquerda que estivessem nas ruas do Porto, de Lisboa, foi. Mas é mais preocupante porque uma das promessas sempre implícitas numa sociedade democrática é a promessa da mobilidade social e de mobilidade geracional. E isso em Portugal, de um momento para o outro, ou pelo menos não foi de um momento para o outro, mas as pessoas tomaram consciência disso, sobretudo nos últimos 2 anos. Deixa-me só, eu termino com isto. Esta esperança de que os nossos filhos iam viver melhor do que nós, que era um dado que ia crescendo na sociedade portuguesa, pelo menos até há 20 anos, tinha um horizonte histórico concreto que era a Europa. Nós íamos ser como os europeus, por isso é que nós íamos viver melhor. Nós íamos devagarinho, mas íamos aproximar da França, da Alemanha e da Holanda. E desde há 3 anos para cá as pessoas perceberam, as pessoas todas perceberam, isso não vai acontecer. Exatamente. Curiosamente, hoje falavas que a manifestação era contra o Primeiro-Ministro, contra isso foi sem dúvida. E, não foi só, mas foi este sábado fez 6 anos que o Primeiro-Ministro tomou posse do primeiro mandato, precisamente, a 12 de março de 95. Eu digo questão, mas é só uma opinião, é para esclarecer o Rodrigo, que é o seguinte: eu acho que este caminho que nós estamos ter consciência que não vamos viver melhor, tem que ver com o esgotamento do modelo económico e social. E ao contrário que dizem as pessoas aqui presentes, eu não acho que esse esgotamento se faça pela questão de nós termos
altos salários e direitos adquiridos. Nós temos baixos salários. Mas só ouviste-me dizer e isso? poucos, Não disse nada disso. Não, deixa-me dizer. E poucos direitos na prática. Faz porque nós alicerçamos o modelo de desenvolvimento em baixos salários. Ora, nós, numa economia global, não podemos concorrer com os nossos baixos salários, com os baixos salários da China ou com os baixos salários da Índia. Portanto, temos de ter uma economia que aproveita uma mão de obra capaz, uma mão de obra educada e que tem um tipo de desenvolvimento que é um tipo de desenvolvimento de maior intensidade de capital e tecnologia. E nós, como sempre tivemos salários mais baixos que o resto dos países europeus, multiplicou-se este lucro fácil por parte dos empresários, que é manter os salários baixos. Daí a precariedade, daí a questão dos sucessivos estágios gratuitos que as pessoas dão, todo um conjunto de práticas empresariais que permitem a manutenção de uma pressão sobre o mercado de trabalho. Não é verdade e não se pode dizer que em Portugal não se despede. Nós temos um desemprego altíssimo e existem despedimentos por todo o lado. Não E há empresas a falir, também não me esqueças disso, não é? É que há dezenas e dezenas de empresas a falir, não é? É que um dos dados importantes do nosso subdesenvolvimento tem a ver com a desigualdade, tem a ver com uma mão de obra que não tem capacidade aquisitiva, a quem não são dadas oportunidades de se envolver também no trabalho. E esta Eu gosto imenso desta intervenção tipo Miss Universo. Fica bem ao Nuno. É óbvio que todos nós preferimos num país com elevados salários, não é? Onde todos produzíssemos ciência e produtos com mais-valia. O problema é que 50 Pareceu José Sócrates em 2005. Depois em 2005 José Sócrates dizia isso. O paraíso está aqui ao agarrar, ao virar da esquina no Ramos Almeida. É fácil, é aumentar os ordenados e a economia adapta-se. Em vez de estás a produzir sapatos, passas a produzir chips de computadores. Passamos todos a ser engenheiros. E os 300 mil advogados que andaste a produzir nos últimos anos viram todos uma galinha engenheiros dos informáticos. Que é pagar pouco dinheiro às pessoas, continuas a tentar lucrar pagando pouco dinheiro às pessoas. O problema, até podias ter começado por reclamar, não é? Porque a política de estágios gratuitos até está no Estado, começou no Estado, vem do Estado. Aliás, o engenheiro José Sócrates, cada vez que quer prometer o fim do desemprego em Portugal, anuncia mais 50 mil estágios na função pública, que é sempre uma boa política e é um bom exemplo que ele dá às empresas. Qual é a diferença da política do PSD? Como é que tu justificas que há uma geração que devia ter percebido que o mundo mudou e que devia exigir outras coisas, continua a reclamar exatamente aquilo que os pais reclamavam, que é estabilidade. Mas o que tu dizes é que a mudança do mundo tem que ser... acabar num Ramos de Almeida ou vais fazer mais alguma questão? É que a mudança do mundo tem que ser no sentido que tu determinaste que é. Como se não houvesse uma margem na política económica de haver alterações e haver caminhos diferentes. Mas o muro de Berlim caiu, sabias? Não há outra alternativa. Sério? Isso tem a ver com o muro de Berlim? Os Estados não geram riqueza. Chegámos todos a essa conclusão. Não geram? Não, do outro lado do muro, então chegaram a essa mesmíssima conclusão da pior maneira possível, que foi ficando pobres. Se tu não queres ir pelo mesmo caminho, não é? Já agora acredita que as empresas e a comunidade são capazes de gerar riqueza. Na Suécia gera riqueza. Gerar riqueza. Não são os Estados que geram riqueza. E os altos salários não fazem gerar riqueza. Nós nunca geraram riqueza. Não é tu decidires que eu passo a ganhar 5 mil euros que eu passo a gerar mais riqueza. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Nós temos uma situação de uma mão de obra que é pobre, que recebe mal e que as suas qualificações não são aproveitadas. O que temos é que fazer uma economia que inverte isso só porque eu Quais qualificações no Ramos de Almeida? Quais qualificações no Ramos de Almeida? Vamos centrar aqui a... Não há qualificações? Para vos acalmar, queria lançar aqui um vídeo que é... A verdade é que parece que ser preciso também um curso para novos políticos, falavam aqui tantos em cursos. Um vídeo que surgiu esta semana interpreta a necessidade de mudança de forma bem-humorada. É o que eu vou chamar o post da semana. Senhoras deputadas, senhores deputados. Senhoras deputadas. Tem que se levantar e a fórmula é Sr. Presidente, senhores deputados. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados. Não, Sr. Presidente, senhores deputados. Senhor Presidente, senhores deputados. Não lhe dou a palavra. Tem que usar a fórmula regimental para se dirigir ao plenário. Não matem tudo, já né?
votos darão o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre. Sr. Primeiro-Ministro, eu vejo que de intervenção em intervenção vai ficando um pouco mais manso e vai tentando requalificar isto. E a pergunta que fica é se será mesmo que isto não pode piorar? Tomás, deu para rir um pouco, mas de facto existem aqui muitas... Este descontentamento da população também é muito direcionado para a classe política. Eu lia no Facebook de Cavaco Silva ontem à noite, hoje Cavaco Silva ficou um pouco calado no Facebook, dizia que o exemplo que temos de dar às gerações mais novas é o exemplo de uma cultura onde o mérito, a competência, o trabalho e a ética do serviço público sejam valorizados. Achas que é possível dar a volta a isto ainda? A volta aqui, em concreto. À situação que está agora. Obviamente as pessoas estão muito descontentes. Temos aqui uma década muito difícil, se não for mais ainda. Não é só Portugal, é porque, sobretudo, o Nuno e no discurso do Presidente também esqueceu-se da crise internacional. Parece que é só em Portugal. Há pouco, na conversa de há pouco, desemprego jovem, Espanha, 40%. Inglaterra, França, 25%. Inglaterra, 20%. Em Portugal é 15%. Portanto, isto é um problema europeu. Há países que estão em melhor situação, a Grécia, a Irlanda e Portugal estão em pior, a Espanha está... Mas isto é um problema europeu. Ou estamos integrados, ou estamos integrados, quer numa moeda única, quer numa União Europeia, e percebemos isso, e que todos os problemas da Europa se relacionam connosco no seu conjunto, ou não percebemos. E a Europa perdeu nas últimas décadas, nas últimas 4 ou 5 décadas, e com a globalização, tem sido crescente, com o desenvolvimento da China, do BRIC, que é a China, a Índia, sobretudo, mas também o Brasil e a Rússia, perdeu, e com a globalização dos mercados, perdeu a importância que tinha. E a Europa, que tinha criado um Estado social, nos países mais, noutros menos, mas um Estado social que protegia os cidadãos, hoje não produz o suficiente para arcar com as despesas desse Estado social. Tem que haver aqui um reajustamento, tem que se encontrar, aliás, havia a Comissão de Sábios da União Europeia que, depois de passarem, nomeados para a Comissão Europeia, que depois de passarem um ano a olharem para os problemas da Europa, deram 4 medidas assim em traço grosso. Primeira, mas não... Eu queria dar 30 segundos também ao Miguel, já agora. Miguel. Está pronto, ok, está o tempo. Queria que te deixasse uma última ideia sobre este último tema que falamos. Bem, parece-me que, de facto, nós temos um problema grave já não é de afastamento, como eu disse, já não é de indiferença do eleitorado e da população perante a classe política, é de hostilidade. E aí o problema muda mesmo de figura. O apelo natural nestas ocasiões é a renovação da classe política. Eu não sei se em Portugal se temos país para isso. Agora, só dizer uma nota final sobre o que o Tomás acabou de dizer. O Tomás anda tão próximo do Partido Socialista que às vezes parece mesmo o nosso Primeiro-Ministro. Uma coisa que nós temos de aprender a evitar a todo o custo aqui em Portugal é deixar de confundir os problemas do nosso país, que são os problemas também de Espanha, por exemplo, e da Grécia, com os problemas da Europa. Nossa. É só dar o exemplo do que é que está a acontecer na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca, países que podiam sofrer imenso com a globalização e não sofreram. A Eslováquia, a Eslovénia, a República Checa, a Polónia. E depois onde é que nós ficamos no meio dos problemas da Europa? São os países do Sul, a Itália, a Espanha, a Grécia, Portugal. Com a globalização. E por isso nós temos que olhar para nós e pensar, espera lá, então se o problema não é europeu, é capaz de ser nosso. Muito bem. Fica aqui resumida o espírito de diversidade de opiniões. Foi assim mais um Combate Blogos. Nós regressamos na próxima semana. Muito boa noite. Está muito fraco.
Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.